Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Alice Rezende. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente da Faculdade de Educação do campus Maracanã. Fui aluna da UERJ, não é? Fiz o meu mestrado no IFIX, da UFRJ, no Largo de São Francisco, e o doutorado voltei para a UERJ. E no pós-doutorado eu fiz na École de Haute Étude en Sciences Sociales, na França, e no Museu Nacional. E nesse pós-doutorado eu dividi, não é, essa experiência com a IAS, fizemos na mesma época. Foi uma experiência extremamente interessante. Bom, a IAS me convidou para falar sobre estudos culturais. Eu não sou necessariamente uma especialista em estudos sociais, estudos culturais, digo, mas eu posso falar as aproximações que eu tive, né, com relação aos estudos culturais durante a minha formação do mestrado e até os dias atuais. Então, na verdade, o que eu posso fazer para auxiliar a turma na reflexão dos seus projetos de pesquisa? É tentar, de uma forma simplificada, falar o que eu entendo de estudos culturais e quais são os links que eu poderia fazer com esse campo de investigação que são as relações raciais. Eu tenho trabalhado com relações raciais e cultura afro-brasileira. O fato de eu trabalhar com cultura é extremamente pertinente, porque o tema da cultura é o tema dos estudos culturais, e a gente vai ver como que lugar que esses pesquisadores ingleses colocaram a cultura, não é? Bom, eu vou falar mais ou menos, vou introduzir o tema aos estudos culturais e depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência em pesquisa, né? Para saber que relação essas minhas experiências têm com esses estudos culturais. Se a gente localizar historicamente quando é que esse centro inglês começou a trabalhar com os estudos culturais, a gente chega na década de 50, não é? no pós-guerra, e a gente vai, né, os pesquisadores vão se deparar com um Reino Unido totalmente diferente. Então, além de ser o pós-guerra, não é? Você tinha uma mudança substancial na nação, não é? Então, você tem imigrantes vindo de todos os lugares, principalmente das ex-colônias, uma diversidade étnica e cultural muito grande, e os pesquisadores tinham como desafio encarar esses novos tempos, não é? Quem são esses novos sujeitos? O que eles demandam, não é? Bom, até então, a Inglaterra, quem aqui é historiador sabe melhor que eu, ela foi o berço da industrialização. E a gente tinha, na época, modelos explicativos para a industrialização muito duros, muito essencializados. Por um lado, se pensava na existência das classes dominadas e, por outro lado, os dominantes. E, assim, no esquema explicativo marxista, a gente entende que na superestrutura das sociedades, não é? Que essa superestrutura é formada pelas instituições que têm como responsabilidade reproduzir a cultura. Então, você tem uma lógica capitalista que é reproduzida nas camadas subalternas. E o proletariado, o que ele faz? Ele absorvia passivamente essa cultura que era imposta. Então, as relações de dominação e subordinação
eram pensadas desta forma, né? Extremamente essencializada. Tanto é que quando a gente, em sociologia, tenta entender o que são classes sociais, nós temos modelos consagrados de explicação. O modelo marxista, ele vai dizer o seguinte, que a classe social ela é definida a partir da inserção do indivíduo no sistema produtivo. Então, é isso, o lugar que você ocupa no sistema produtivo te coloca ou de um lado ou do outro. Você ou é dominante ou você é dominado. E o dominado, ele é dominado. A única saída para ele, segundo o marxismo, é a chamada consciência de classe. Quando ele assume aquela consciência, ele assume também o seu potencial revolucionário. Enquanto você não chega nesse estágio de conscientização, as classes subalternas, elas absorvem essa alta cultura e reproduzem, não é? Bom, nesse contexto de dominação dessa explicação das relações de produção, onde o Reino Unido tinha um papel importante, até a gente vai observar nos textos do Quijano, né, que trabalha com decolonialidade, ele vai dizer que as relações de dominação e subordinação na Europa eram mediadas pelos salários. Não se falava na época de que a riqueza, né, que proporcionou essa revolução industrial veio das Américas, onde você tinha o predomínio do trabalho não pago e da utilização da mão de obra indígena, né, na servidão, e da mão de obra negra, né, escravizada. Então, não se discutia isso, quem é que financiava essa revolução industrial. Simplesmente se descrevia, né, o que o marxismo descreveu em detalhes, e descreveu muito bem, como é que se dava o processo de dominação, subordinação através da luta de classe. Então, nos anos 50, né, mas no final dos anos 50 e no início dos anos 60, alguns pesquisadores ingleses, eles vão começar a questionar essa homogeneidade cultural das classes subalternas. Eles vão pensar na possibilidade de você pensar as relações de dominação e subordinação a partir da cultura. Então, o que eles estavam pressupondo? Não existe uma cultura essencialmente dominante a ponto de mascarar toda a produção dos setores subalternos, não é? Então, são vários autores que nessa época produzem, né? Aqui no Brasil nós lemos muito, principalmente os historiadores e sociólogos, o Thompson, né, que escreveu The Making of the English Working Class, né? O fazer das classes subalternas, e quando o Thompson ele vai pensar as classes subalternas, ele vai entender que existe uma maneira peculiar e particular das classes subalternas se relacionarem com o mundo. E essa chave é a cultura. Eles vão dizer o seguinte: existe uma maneira dos subalternos conviverem com o modo de produção e pensarem essas relações de dominação e subordinação. Ela não é passiva. Ela não é passiva. E, nesse sentido, o conceito de cultura, ele vai ter um papel fundamental. Então, essa ideia da preeminência do econômico para pensar as relações de dominação e subordinação, ela é complementada, não é, pela ideia de cultura, para a gente pensar como é que esses setores
essas classes, elas vivem essa realidade capitalista. Então, eu não sei se vocês viram o vídeo da Sovic, né, que ela é uma das tradutoras do Hall, o que ela vai colocar também, e as entrevistas que vocês receberam, colocando que no pós-guerra você tem uma ambientação totalmente nova na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido. Aí você tem o surgimento das culturas juvenis, não é? Dos estilos. Muitas vezes essas culturas elas nascem no popular, no interior dessas camadas subalternas, não é? Então você tem estilos, não é? A Sovic fala inclusive dos TED e dos Beatles, não é? Como sendo grupos que emergiram desses setores populares com uma contestação, com uma visão de mundo diferenciado. E os estudos sobre a juventude, eu não sei se vocês já leram sobre isso, juventude é uma etapa da vida humana que ela surge no pós-guerra. Então, você não vai encontrar estudos sobre a juventude com estilos e maneiras de ver o mundo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente inventa essa etapa e, segundo esses teóricos dos estudos culturalistas, ela não é essencializada e ela não é gratuita, ela tem intenção. Todas as ações desses setores subalternos, elas têm uma intenção. Uma outra bibliografia que é interessante, produzida nesses anos 50, The Use of Literacy, do Hogarth, e Culture and Society, do Williams, são os livros publicados nesse final dos anos 50, que vão considerar a questão da cultura. Se vocês quiserem interferir no que eu estou falando para complementar com algumas das experiências de vocês, vocês fiquem à vontade, né? Eu acho que eu pediria alguém para monitorar aqui no bate-papo. Se tiver alguém para falar, vocês coloquem o que vocês querem contribuir. Bom, então, o Stuart Hall, por que a gente acaba falando mais do Stuart Hall? Porque ele vai agora nos anos 2000, né, no final do século XX para os anos 2000, ele chega maciçamente ao Brasil e ele vai fornecer suportes para a gente pensar as relações raciais no Brasil. Se você olhar o trabalho, quem é historiador que já leu o Thompson não fala de grupo étnico, ele fala da classe trabalhadora. E esses outros autores estão falando da classe trabalhadora. O que o Hall vai dizer é que ele chega nessa época ao Reino Unido, vindo da Jamaica, não é que ele é um estudante, né, de classe média que sai da Jamaica para estudar, não é, no país que colonizou, né, vai estudar em Oxford, e aí ele começa a tentar entender o lugar que ele ocupa naquele país. Ele vai dizer, eu não sou inglês, não é? Ele continua a se perceber como jamaicano, ele identifica que o Reino Unido mudou, que circulam vários grupos étnicos, não é? E que esses grupos étnicos que circulam, eles estão interferindo na produção do que a gente entende por popular. E, nesse sentido, o conceito de cultura é um conceito que pode aparelhar o pesquisador para entender o que se passa nesse contexto, não é? Dentre as entrevistas que vocês receberam,
foi também uma entrevista com Paul Willis. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Paul Willis, mas ele foi muito lido no Brasil, principalmente na década de 90, porque ele escreveu um livro chamado Aprendendo a Ser Trabalhador, não é? É uma etnografia onde ele descreve o comportamento de jovens alunos das classes populares na escola, e aí os meninos são contestadores, os meninos são bagunceiros, eles são arruaceiros, aí ele começa a pensar qual o sentido daquele comportamento, aí ele vai dar significado, não é? a esse comportamento. Eu me lembro, isso aí é memória minha mesmo. Durante os anos 90, as ciências sociais brasileiras elas se dedicaram a repensar aqui no Brasil, né, já influenciado pelos estudos culturais. Espera aí um instantinho. Espera aí um minuto, gente. Foi. Ponto. É que estava sem, já ia até arriar aqui, mas está ligado. Bom, para os estudos culturais, algumas ações das classes trabalhadoras, né, das chamadas classes populares no Brasil. Eu me lembro que eu li um artigo uma vez, eu não sei exatamente quem é que escreveu, que ele questionava os conjuntos habitacionais. Eles diziam assim, normalmente as pessoas tendem a ver como desordem o fato dos setores populares interferirem nos conjuntos habitacionais, um faz a entrada com pedra, outro bota uma grade, outro, entendeu? Levanta um muro. Aí, na verdade, o que esses autores estavam dizendo? O que parecia desordem é uma ordem, porque são grupos que estão procurando construir a sua identidade num espaço anônimo. Não é? Então, a gente tinha, nos anos 90, um monte de trabalho que ia pescando nas classes trabalhadoras o que era uma resposta. Por exemplo, uma das estratégias usadas nas greves, né? Nas greves do ABC, é que os trabalhadores, como é que eles faziam para se mobilizar? Eles iam ao banheiro e escreviam na porta do banheiro assembleia tantas horas, manifestação a tantas horas. Aí todo mundo que ia ao banheiro lia aquilo, e aí na hora X estavam todos reunidos, que era uma surpresa, como é que eles conseguiam se comunicar. Então, esses estudos culturais, eles estão atentos para essas estratégias. São os estilos juvenis. Por que os Beatles começaram a usar aquela franjinha e aquele cabelo comprido, e por que eles faziam aqueles bailinhos, aquelas coisas? Na verdade, é uma forma das classes populares definir os seus gostos e suas preferências. Bom, então, o Hall ele vai pensar essa questão, a própria inserção dele, as mudanças no Reino Unido, né, na concepção de comunidade imaginada, que é um conceito do Benedict Anderson, que vai falar da questão da unidade nos Estados nacionais. Aí ele vai dizer que essas transformações, esses fluxos migratórios, eles já vão mudar a paisagem e vai exigir dos pesquisadores uma outra postura. Ele fala também da questão nos anos 50, a ascensão dos Estados Unidos como hegemon, definindo o norte e o sul. Hoje a gente fala de sul global com uma facilidade, fala de norte, mas isso foi construído, não é? Então, os Estados Unidos ele não nasceu como hegemon, ele conseguiu chegar ao seu ápice nos anos 50, né? E passou, junto com a chamada Europa Ocidental, a definir as regras e o que era cultura para o mundo inteiro. Então, tem essa variante. Uma outra que o Hall fala sempre é a questão dos meios de comunicação de massa, da televisão e das formas de comunicação
construindo as preferências populares, não é? Enfim, até naquele vídeo da Sovi, que eu achei interessante, que ela fala dos TEDs como sendo... Eu não sabia, né? Isso eu não sabia. Que eram roupas feitas para as elites que tinham sido desprezadas e vendidas mais barato nos bares populares, e os populares deram um sentido àquilo, não é? Deram um sentido... aquelas roupas. Tem um outro fenômeno que é africano, eu não sei se vocês conhecem, como é que chama? Do Congo. É uma sociedade no Congo que elogia a elegância. Então, eles usam tudo que é elegante, as marcas mais caras, as cores mais estridentes. E aqui no Brasil, nós recebemos alguns alunos do Congo, né? E um professor antropólogo, Antônio Mota, ele fez um vídeo sobre essa sociedade, né? Que elogia a elegância. Aí o rapaz, no vídeo, ele diz assim, esse blazer que eu estou usando é o mesmo que o presidente Lula está usando, entendeu? Eu sou elegante, olha só. Aí, para quem está olhando, diz assim, mas como é que um estudante vai pegar os recursos dele e comprar um blazer só para ficar igual ou melhor que o presidente Lula? E a gente cobra isso também dos setores mais empobrecidos da sociedade. O jovem, como é que chama isso? É boy, né? Ele é boy, trabalha um mês inteiro para pegar e comprar um tênis no final do mês. Por que ele não pode comprar um tênis? Ele tem que comprar um livro, ele tem que comprar um arroz, ele tem que... Entendeu? Aí foge a nossa compreensão algumas decisões. E esses estudos culturais, eles estão tentando dar conta disso. Qual é a lógica? Como é que essas pessoas estão pensando o mundo? Não é? A Amped, ela tem uma publicação super velha, mas eu gosto muito dela, que na revista da Amped, é uma coletânea sobre juventude. E um dos artigos, não é? A pesquisadora, ela fala da classe operária do ABC e coloca que ela foi acompanhando a classe operária, que diz assim, enquanto a classe operária dos anos 70 e 80 queriam a revolução, queriam ocupar os sindicatos, queriam ocupar o governo e tudo, os filhos, não é? Por terem usufruído de uma vida melhor que os pais do pessoal que trabalhava nas empresas automobilísticas ganhavam bem, eles não queriam mais saber de militar nos sindicatos. E aí, se você não olhar com cuidado, parece o quê? Parece alienação. Está cuspindo no prato que come, conseguiu um pouquinho, não está querendo mais militar, não é? Mas aí os estudos culturais, no meu entender, o que ele nos serve, para mim, ele é uma abordagem, ficar atenta para essas questões e não cair nessas ciladas, assim, de você concluir apressadamente, nem dar um destino para aquela classe social. Não, eles não têm que comprar tênis. Não tem que usar um carro, eles não podem comprar uma moto. Eles não podem. E aí, sem pensar a lógica, né? Como é que aquelas pessoas pensam a vida, como é que elas se divertem, como é que elas se relacionam com o mundo. E eu acho interessante na trajetória do Stuart Hall foi o fato dele ter, quando ele sai do Centro de Estudos sobre as Culturas Contemporâneas, ele vai se dedicar ao estudo do ensino à distância, e ele faz, assim, ele participa dando palestras na televisão, e ele está interessado numa abordagem mais interdisciplinar do que propriamente essa disciplinar. Agora, eu acho que uma das pistas
interessante para a gente pensar o trabalho do Hall, né, que ele abraçou, não é, as reflexões do Gramsci. O que o Gramsci vai trazer de novo para a gente? Ele é marxista, sim, mas ele vai trazer a ideia de hegemonia e de ideologia e contra-ideologia. Quando o Gramsci introduz a ideia de contra-ideologia, é extremamente importante que você relativiza a dominação. Você diz assim, não, tem uma resposta. A dominação não é um caminho de ida sem volta, ela é dinâmica, não é? Não é? O próprio Hall vai dizer que as classes populares elas são produtoras e consumidoras também. Então, é esse caminho, não é? De ida e vinda que eu acho assim interessante e que ele explora adotando a perspectiva gramsciana, que vocês podem encontrar nessa publicação do Hall, que chama Da Diáspora, que é uma coletânea de textos. Mariana, Oi. Se você puder desenvolver um pouquinho mais essa ideia de Gramsci, eu agradeceria, até porque trabalhar relações étnico-raciais numa perspectiva ou com contribuições do pensamento marxista, para alguns é abominável, né? Vai chamar de neomarxista, de pós-marxista, e vai por aí afora, né? Outros não, vão dizer, não, raça e classe é possível pensá-los juntos? Claro que é. E outros vão dizer que não. Uma coisa são classes sociais. Raça é apenas algo, ou uma teoria, ou um dos mecanismos que a classe dominante criou para desestabilizar a classe trabalhadora, desviando o seu foco verdadeiro, cujo verdadeiro foco é a revolução. Essa ideia de verdade, essa coisa assim, eu acho um pouco complicada. Verdade para quem, né? Quais são os limites da verdade? Gramsci trabalha isso muito bem. Então, se você puder falar só mais um pouquinho sobre isso, eu gostaria dessa possibilidade, dessa imbricação. O que o Gramsci está rompendo é com a ideia, o esquema explicativo marxista. O que ele vai dizer? Que as relações de produção elas acontecem na infraestrutura da sociedade, na medida em que você define um processo produtivo, você faz uso das tecnologias e dos recursos físicos e materiais, não é? Então, é na infraestrutura que se dão as relações onde se produz riqueza, não é? Aí ele vai dizer que essa infraestrutura ela se reflete na superestrutura, que é formada pelas ideologias, não é? Pelas ideologias e pelas instituições. Então, quando eu digo que a escola ela reproduz as estruturas de classe, qual é a explicação para essa afirmação? Eu estou dizendo que a escola, como instituição, ela vai reproduzir as relações que se processam na infraestrutura da sociedade. É no chão da fábrica. Ela que define quem é burguês, quem é operário. Então, ela vai dizer, eu tenho um direito que é um direito burguês. Por quê? Porque ele reproduz as relações que se dão na infraestrutura da sociedade. E assim eu tenho todas as instituições, não é? Por quê? Porque é impossível você manter a ordem se você não tiver as instituições que atuem para manter a determinada ordem. É impossível. Mesmo que eu pensar numa sociedade onde todos sejam iguais, eu tenho que ter instituições que garantam, senão, de uma hora para outra, a coisa degringola, né? Então, o marxismo ele pega esse modelo, né? E essa relação da infraestrutura com a superestrutura para explicar todas as instituições e para explicar as relações que se estabelecem na vida social. Então, ele vai dizer, por isso é que se diz que
No marxismo, você tem uma preeminência do econômico, que é a partir do... É como se eu estivesse olhando uma sociedade, vou dizer assim, como é que eu posso explicar o funcionamento dessa sociedade? Aí eu escolho um dos processos sociais básicos, que é o conflito, eu vou dizer, a luta de classe é que vai explicar a relação entre as pessoas numa determinada sociedade, não é? Então, eu tenho um determinado arranjo, não é, das relações de produção, onde, segundo o marxismo, a ideia de conflito é o motor, é que faz aquilo funcionar. Se eu não tiver um grupo pequeno dominando e um grupo grande sendo dominado, eu não tenho mais o capitalismo, eu preciso dessa relação de exploração, né? Aí o Gramsci vai dizer, sim, a gente precisa disso, só que nenhuma dominação ela é totalitária, ela é integral. Por exemplo, vamos pegar a escola, né? Eu digo assim, as ideias dominantes, eu não digo que as ideias das escolas, eu digo as ideias dominantes na escola são as ideias da classe dominante, as ideias dominantes. Se eu trabalho com a ideia de dominantes, é porque existem ideias dominadas, né? E essas ideias dominadas, o Gramsci chamou de contra-ideologias. Você tem uma ideologia dominante, você tem contra-ideologias. É por isso que ele apostou nas instituições e criou a ideia do intelectual orgânico, né? Aquele que organiza, que sistematiza as ideias dos dominados. Aí, por exemplo, se você pensar qualquer instituição, eu vou dizer, o direito no Brasil é um direito burguês? É. Mas será que no campo do direito, na área do direito, eu só tenho direito burguês ou eu tenho alternativas? Na escola, eu vou dizer que a escola é uma escola burguesa. Será que ela é indiscutivelmente burguesa ou no interior da escola é possível surgir pensamentos que se opõem ao dominante, não é? Se eu pegar, vou pegar de uma maneira elástica para pensar isso, um bom exemplo disso é o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele pensou a educação, não é? Num ambiente burguês, mas ele acredita que é possível eu pensar numa metodologia de alfabetização que atenda os dominados. Isso é pura contra-ideologia. Não é? Então, isso não... Por que o Paulo Freire não propôs a alfabetização burguesa? Ele podia ter proposto, mas ele vai dizer que não. Ele vai dizer por quê? O que ele está interessado? Para onde que o Paulo Freire está olhando? Ele está olhando para a crítica a uma sociedade que ele considerou injusta, e ele estava olhando para o futuro. O que a gente pode fazer para construir uma sociedade mais justa? Então, ele estava de olho no futuro. Ele dizia, é preciso alfabetizar esses setores subalternos para que eu atinja esse projeto de sociedade mais justa, não é? Então, todo teórico que a gente lê, a gente vê que está embutido nele um projeto de sociedade, não é? E aí, o Gramsci, que o Hall vai seguir a pista dele, e vai acrescentar essa ideia da cultura que vai fazer com que a gente tenha uma compreensão da dinâmica, né, que acontece nesses setores populares. O Gramsci está preocupado com a questão da mudança social também, mas ele vai dizer assim, que são as contra-ideologias, né, que possibilitarão as mudanças institucionais. Se eu pensar um hospital, eu fui para o hospital, fiquei numa maca na porta, não me deram comida, fiquei lá a noite toda, meu irmão passou a noite comigo, meu pai morreu no dia seguinte. Não, eu posso contar a maior desgraça possível, mas eu posso dizer também, olha, naquele hospital tinha um médico assim que ele estava fazendo um trabalho excepcional.
ele estava atendendo aos funcionários, ele estava com uma proposta, uma abordagem, né, totalmente diferente. Então, ele está dizendo que as instituições burguesas, você tem contrafluxos também, você tem intelectuais pensando as instituições e fazendo crítica à sociedade. Então, eu acho que, se eu pudesse falar de uma forma bem banal, né, que eu estou simplificando bem as coisas, mas essa ideia da existência desse contraponto, né, na dominação é que faz o trabalho do Gramsci ter fôlego. Se a gente comparar, por exemplo, com o trabalho do Bourdieu, que é muito lido na educação, o que o Bourdieu faz? Ele está só batendo na questão da reprodução, da dominação burguesa, mas ele não está preocupado em contra-ideologias nem em transformação da ordem social. A preocupação do Bourdieu é descrever como é que se dá o processo de reprodução de uma determinada ordem. Então, todos os autores, eles têm limites, tem os que foram até aqui, outros foram até acolá, e a gente vai adotando aqueles que têm a ver com a nossa perspectiva, né, de sociedade. Eu não vou pegar e me abraçar com um teórico que está totalmente contrário à minha forma de pensar e contrário ao meu projeto de sociedade, né? Então, até hoje o Gramsci ele é muito lido, né? Você vê pelos trabalhos do Hall e tudo, e ele introduz a ideia de intelectual orgânico, que também é muito bacana, né? Que é até aplicado, nos anos 90, ele foi muito aplicado à educação, porque alguns teóricos diziam que era o papel do educador ser um intelectual orgânico, né? Que não é dizer o que o povo deve fazer, não é dizer o que o aluno, como é que o aluno das classes subalternas deve se comportar. Ele tem, sim, que sistematizar e capturar, não é? Aquelas formas de pensar. Se a gente der um salto para a realidade que a gente está vivendo hoje, que é uma realidade pluricultural, o trabalho do educador, ao meu ver, ainda continua sendo isso. Não é assim, eu vou dar aula da 10.619. Eu vou enrolar meus alunos numa canga e vou inventar uma dança africana. Não é isso que se quer. Se quer que você investigue o que aqueles grupos estão produzindo. E, segundo o Hall, isso se modifica todo o tempo, não é nada cristalizado, ele está em constante mudança, não é? Então, não é que o intelectual orgânico não é aquele que fala pelos populares, é aquele que percebe o projeto, reordena e sistematiza. Porque, por exemplo, se eu for para uma porta de escola hoje, né? Escola pública. Eu tenho um sobrinho que ele faz, acho que é segundo grau, ele está na primeira série do segundo grau. Aí eu pergunto a ele, você está indo para a escola? Ele disse, não tem aula. Eu sei lá o que aquele menino está fazendo. Eu não sei se ele mente ou se não tem aula mesmo. Ele disse que não tem aula, que não adianta ir para... Primeiro, ele tem um celular lá todo estranho. Sei, tem uma relação lá com a mãe dele, tem um celular. Mas ele diz que ele não assiste a aula, ele diz que não tem aula, né? Então, se eu for para a porta de uma escola e conversar com os alunos e com os pais dos alunos, todos eles terão críticas à escola durante a pandemia, mas nem todos terão um projeto alternativo de escola. Assim, mas que escola você gostaria, não é? A pessoa não tem isso claro na cabeça dela. Ela vai para a porta do hospital, ela reclama, ela vai para a escola, ela está sentindo que as instituições não estão atendendo os seus objetivos, mas eles não têm clareza de um projeto de educação, de um projeto de saúde. Aí, segundo a perspectiva gramsciana,
O intelectual orgânico é aquele que sistematiza, que ordena, que percebe quais são os projetos desses setores populares, não é? Isso aí é muito interessante. Se a gente começar... vai para a rua, não precisa nem para a porta do hospital, falando, olha, como é que o governo do Estado está lidando com a pandemia Covid. E não, todo mundo quer falar uma coisa, e mal, né? Ninguém fala nada bem. Todo mundo quer falar e quer falar mal. Por quê? Está desagradando, não está agradando. Por exemplo, agora, se você procurar a terceira dose da Covid, você não encontra, diz que acabou. Agora, como é que pode o governo usar essa justificativa acabou? Nada acaba. Falta de planejamento, alguma coisa rolou, né? Não acabou, isso é justificativo. Aguardem, vocês fiquem assistindo televisão e tem um dia que vai aparecer. Vai aparecer de onde? Também ninguém esclarece isso. Mas essa realidade que eu acho que os estudos culturais eles estão se debruçando. E eu me lembrei também de um texto muito interessante da Mariana Chauí, dos anos 90. Era um livro que ela chamava assim, olha, Cultura do Povo. Ela chamou de Cultura do Povo. Aí ela vai dizer, cultura do povo é diferente de cultura popular. Ela vai estabelecer uma distinção entre esses dois termos. Ele diz assim, ela vai falar da ambiguidade do termo popular e vai dizer que uma cultura popular pode não ser construída pelo povo. Por exemplo, quando eu digo conjunto habitacional popular, né? Aí eu moro num conjunto habitacional popular, mas eu não escolhi morar assim, foi o que eu pude, né? Que foi me dado. Quando eu digo programa popular, aí eu boto Faustão, mas aí ninguém me perguntou se eu quero assistir o Faustão todo domingo. Eu vou lá, ligo a televisão, procurando uma diversão, está o Faustão lá, grosso, falando um monte de impropério, mas aquilo é visto como popular. É o Silvio Santos, uma roupa popular. Se você vestir essas roupas que eles dizem que é popular, te dá alergia, porque é cheio de nylon, elas são grossas, tem aquele fio, aquilo me dá alergia. É um fio que eles costuram a roupa que fica te espetando. Então, por que aquele tipo de roupa é pensado para os setores populares? Por que aqueles bairros são pensados? Por que aquela diversão é pensado para os setores populares? Aí, o que ela está dizendo é que nem sempre o que é pensado para o povo é produzido pelo povo. Então, ela vai fazer essa distinção, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna agora que está trabalhando com hip hop e ela está pesquisando as rodas de hip hop. E ela conseguiu até localizar um instituto, tem um instituto do hip hop em Nova Iguaçu, eu nem sabia. Ela localizou. Então, se você investigar esse instituto e essas rodas, vocês vão identificar uma cultura que não é criada para eles, e sim por eles, entendeu? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, a gente pode dizer que, no caso do Brasil, os anos 90, eles pensaram, você tem uma produção que vai pensar o popular, no sentido, até com a crítica, né, falando da questão da ambiguidade do termo, alguns vão propor do povo para fazer essa distinção. E você tem, no caso do Brasil, nos anos 2000, o interesse das ciências sociais e humanas pela fragmentação dessa unidade, né, construída pelo Estado Nacional. Quando a gente passa o governo brasileiro passa a reconhecer a diversidade da composição. Na verdade, essa diversidade, o marco do reconhecimento dela é a Constituição de 88.
não é? Eu posso dizer que os anos 2000 explodiram as políticas mesmo voltadas para esses grupos. Então, pela primeira vez, o governo brasileiro, ele reconhece que existe diversidade, que o povo não é único. Então, inicialmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, depois pelo governo Lula, né? E aí a gente tem uma certa institucionalização dessas políticas. Sobre essa, o Hall vai descrever essa questão da diversidade da população no hemisfério norte. Ele já começa nos anos 60, ele vai falar que nos anos 70 você tem um movimento feminista, o movimento negro e outros movimentos étnicos e de gênero que vão interferir, né, nessa visão. Aí ele está descrevendo o hemisfério norte, né? Aqui a gente teve alguma influência, né? A gente teve também muita influência nos anos 70 dessa explosão, nessa nova interpretação do mundo a partir da diversidade e do questionamento da unidade dos Estados nacionais. Alguns acabaram e outros permaneceram, como o caso do Brasil. Então, a gente viu que, com o fim da União Soviética, essa questão dessa pluriculturalidade, ela foi responsável pelo fim de muitos Estados nacionais. No caso brasileiro, não, a gente convive, né, com essa ideia antagônica, né, de unidade do Estado Nacional e a questão da diversidade da composição das populações brasileiras, né? Que é uma característica assim, do Brasil que eu acho impressionante. Eu fico sempre, assim, eu fico pasma assim, olhando até em que isso vai dar, né? Curiosa assim, sobre essa questão. Então, aí eu acho que os estudos culturais, eles inicialmente começaram pensando a classe trabalhadora e depois, não é? No final dos anos 60, 70, eles incorporaram a questão da diversidade de gênero e da diversidade racial. E o Stuart Hall é um desses teóricos que a gente tem lido no Brasil e que nos ajuda a pensar essa questão da diversidade, não é? Agora, deixa eu ver o que eu podia falar mais. Falar das minhas pesquisas, né? Então, eu fiz algumas pesquisas que eu não considero muito relevantes na graduação e tudo, eu fiz um curso de especialização logo que eu me graduei, mas essa preocupação com a questão dos estudos culturais não estava presente, né, nesse momento da pesquisa que eu fiz uma pesquisa na Praça Tiradentes com as prostitutas da Praça Tiradentes. É interessante que, quando a gente fala do hemisfério norte, a gente fala desses marcos que são os estudos culturais. Aqui no Brasil, como a gente nunca teve uma classe operária nos moldes da classe operária inglesa, essa ideia de que existe uma cultura popular, ela sempre esteve presente, não de uma forma sistemática, mas nos nossos estudos, não é? Porque a gente nunca teve um trabalhador assalariado incluído no chão da fábrica e com essa relação burguesa. A gente tem o que se elaborou no final dos anos 70, a categoria classes populares no plural, né? Então, o que era entendido por classes populares? Eram trabalhadores, operários, desempregados, dona de casa,
camelôs, enfim, toda a sorte de expediente para você arrumar um dinheiro. Esse conjunto de segmentos sociais, as ciências sociais começaram a chamar de classes populares, e ela não é exatamente a classe operária inglesa, então ela não tem uma correspondência, ela tem ela inclui os operários, mas ela não é, em sua totalidade, operária, né? Então, essa ideia de que esses grupos produziam alguma coisa de especial e próprio, eu acho que eu vou ousar dizer que sempre, de alguma forma, habitou as nossas pesquisas. No meu mestrado, que eu concluí nos anos 90, foi sobre cultura afro-brasileira, e nesse sentido aí eu acho que já tem uma pegada dos estudos culturais, porque eu vou trabalhar uma categoria, na época que eu identifiquei num terreiro de candomblé, que era brincadeira, e aí eu vou analisá-la como sendo uma forma particular de pensar o tempo livre. Então, nesse sentido, eu estou atribuindo e identificando uma cultura que hoje eu chamaria de étnica, não é? Que é a questão do tempo baseado nas tarefas. Nesse sentido, tem uma influência do Thompson, né, quando ele fala do task orientation, porque o que ele vai dizer que a Revolução Industrial introduziu? Uma divisão formal do tempo do trabalhador. Então, você tem um tempo para o trabalho e o tempo livre. No tempo livre, você dedica à religião, ao lazer, à família e a todo o resto, né? Então, fica aquele tempinho apertado. E eu, quando fui para o terreiro, a minha primeira busca foi pelo lazer. Aí eu vi que a categoria lazer não dava conta desse tempo do povo do terreiro, porque eles ali não tinham essa divisão capitalista baseado no tempo vendido, né, e medido pelo relógio. E aí eu cheguei ao tempo medido pela natureza, né? Então, nesse tempo medido pela natureza, você tinha a categoria brincadeira, que podia acontecer a qualquer momento. E eu fui descobrir isso, foi com o insight. Aí, nesse sentido, eu acho que é uma contribuição para a pesquisa de vocês. A gente, quando vai para campo, a gente não vai com as respostas prontas, a gente, às vezes, demora para poder vir aquele insight não, é por ali que eu vou. Então, eu comecei a ir para o terreiro e queria saber a hora que começava a festa. E as pessoas diziam, não, daqui a pouco. Aí, daqui a pouco, passava uma mulher com uma bacia, outra varrendo o chão, e a hora... Aí eu comecei, da próxima vez que eu vier, eu vou chegar mais tarde. Aí eu deixei de chegar às 10 horas, chegava às 10h30. E era a mesma coisa, e uma para lá, outra para cá, e eu dizia, vai demorar muito, toda sem graça. Não, está quase começando. E esse quase começando só começava quando o trabalho estava todo pronto, né? Então, eu falei, poxa, então não tem... Eu que estou perguntando errado, então não tem hora para começar. Ela só começa quando as tarefas estão cumpridas, né? Então, nos terreiros eu pude... Aí eu comecei a pegar a bibliografia sobre o tempo e ver essa questão, que existem várias formas de medir o tempo, né? E o tempo do trabalhador é o tempo do relógio. Isso não quis dizer que não houvesse conflito entre o tempo do filho de santo como trabalhador e o tempo do filho de santo no terreiro. Eles cortavam dobrado, porque eles tinham que conciliar essas duas temporalidades, né? Mas foi um trabalho assim, extremamente interessante, essa ideia de que o que estava em discussão era o tempo,
Eu demorei a chegar, eu demorei. Tinha dia que eu dizia assim, não, eu vou desistir, eu venho aqui, como é que isso aqui vai ser transformado numa dissertação de mestrado? Sabe quando? Nunca. Mas aí a frequência que você frequenta o campo, ela vai te ajudando a pensar concretamente como é que aquelas pessoas se organizam, né? E eu tenho uma colega, professora da Unirio, que eu encontrei com ela e me surpreendi, que ela virou e falou assim, eu estou dando um curso sobre decolonialidade. Eu falei, eu estou usando o seu trabalho. Eu tomei um susto, eu falei assim, fui decolonial antes de saber que era. Mas vocês vão ver quando o professor expor o que é decolonialidade, que decolonialidade é uma rubrica que a gente está chamando hoje para esses experimentos, porque na história na história e na cultura negra, você sempre teve movimentos decoloniais, não é? Você sempre teve exemplos de decolonialidade. Aí eu acho que essa distinção vocês têm que fazer. Quando a gente fala estudos culturais, isso não quer dizer que foram esses pesquisadores os primeiros a pensar desta forma. Eles foram os primeiros a sistematizar mesmo, né? Organizar um núcleo, assinar autoria. Nós realizamos estudos culturais, né? Bom, uma outra questão que eu acho assim interessante para pensar na pesquisa é a questão do movimento mesmo que todos nós devemos fazer numa pesquisa, né? Quando eu fiz o mestrado, numa aula de metodologia, na primeira aula, a professora virou e ela simplesmente entrou na sala, não deu nem boa tarde. Ela virou assim: a seca não existe. Vocês acham que a seca existe? A seca não existe. Eu falei, meu Deus do céu, do que essa mulher pirou, né? Ela está falando que a seca não existe. Eu passei minha escolarização toda com pena dos nordestinos, sem água, sem comida, sem não sei o quê. Como é que ela está dizendo que a seca não existe? Aí ela dizia, porque ela era originária da pós-graduação no Museu Nacional, e o Museu Nacional teve uma época que eles escolheram um tema, que era o Nordeste, e todos os mestrandos e doutorandos fizeram trabalho sobre o Nordeste. E eles tiveram uma produção significativa e não esgotaram, eles mapearam, né, o campo. Então, aí era novidade, ela dizia que seca não existia, isso aqui, não sei, aí falava de outra coisa, greve existe, greve não existe. Eu falei, meu Deus, está difícil ficar aqui, né? Aí comecei a ficar preocupada com aquilo que nada existia. Aí depois ela entrou na questão do método. E a partir daí, sinceramente, eu passei a graduação inteira, né, discutindo pesquisa e tudo, e nunca tinha lido a Crítica à Economia Política do Marx, onde ele fala do método. Então, é isso mesmo, gente. Nesse texto, o Marx começa dizendo: população não existe. Por que população não existe? Por que seca não existe? Por que educação não existe? Não é? Por que entendeu? Por que o negro não existe? Mas mas como é que ela está dizendo que o negro não existe, né? Como é que eu vou fazer minha pesquisa agora? Está toda animada a fazer uma pesquisa sobre o negro, vem uma professora dizer que o negro não existe. Então, o que o Marx está fazendo, dizendo na Crítica à Economia Política? Ele está dizendo que quando você vai fazer uma pesquisa, você escolhe um tema, né? Um tema. E aquele tema, ele é abstrato. Ele sempre é abstrato. E o movimento do pesquisador é tornar
o que é abstrato em concreto vivido. Se você não fizer este movimento, você não chega ao seu campo de investigação. Então, se eu falo, vamos pegar o exemplo da professora, a seca, ela existe? Não, a seca não existe. Ela foi um nome criado para se referir a uma série de situações, não é? Ela não é um fenômeno físico, assim, associado à pobreza, à fome, essas coisas todas, quando a gente fala de seca que vem na cabeça da gente. Aí o que a professora estava dizendo é que isso tudo é construído, essas associações a gente faz. Então, quando a gente vai montar o nosso projeto de pesquisa, a gente tem que sair desse nível que é o abstrato e chegar ao concreto vivido. Quando eu digo seca onde que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao sertão do Pernambuco, sei lá se existe. Sertão de Pernambuco. Mas em que município? Município tal. O que aconteceu lá? Exatamente. Aí você vai saindo desse abstrato e vai chegando ao chamado concreto vivido. E aí, depois é que você volta reconstruindo o fenômeno. Se você não fizer esse afunilamento, você não tem o seu projeto de pesquisa, não é? Porque você está lidando com coisas que não existem, com coisas abstratas. Né? Uma coisa assim, minha pesquisa é sobre o Brasil. Eu falei, ok, mas o que do Brasil? O quê? Eu vou falar da política brasileira. Aí eu pergunto, que política? Onde? Destinada a quem? Então, eu vou ter que sair desse abstrato e chegar a esse concreto vivido. Não é? Maria Alice? Oi. Então, mais ou menos assim, em termos de método, você está dizendo para nós que é a narrativa do investigador que constrói o objeto? Sim, você que define. Você que define o que você vai investigar. Se a gente pegar, por exemplo, a perspectiva weberiana, ele vai dizer, além de você definir o que você vai investigar, é você que escolhe as variantes que são explicativas daquele fenômeno. Quando Weber falou na ética protestante e o espírito do capitalismo, o que ele estava interessado? Em analisar o capitalismo na Alemanha. Mas aí ele vai dizer o seguinte, para mim, a religião, o protestantismo foi determinante ao não condenar o acúmulo de riqueza, né? Não colocar essa postura como sendo um pecado. Aí ele vai dizer que... Aí ele vai desconstruir a história da Alemanha, colocando o protestantismo como uma variante importante para explicar o capitalismo. Então, a gente é que constrói, a gente é que sai do abstrato para descrever esse concreto, não é? Por exemplo, se eu posso dizer, vou estudar educação brasileira. Aí a Valesca vai me perguntar, mas você vai estudar quando? Que fenômeno na educação? Quem é que você... Qual é o problema? Na verdade, a gente tem que problematizar quando a gente constrói esse concreto vivido, porque sem uma pergunta não tem pesquisa. A pesquisa não é um amontoado de informações, eu tenho que ter uma pergunta. Estou procurando alguma coisa, senão eu me perco. Aí eu leio um livro, faço resumo, boto lá. Leio outro, boto lá. O que é isso? Esse monte de fichamentos. Se eu posso ler o original, eu não quero ler fichamento dos outros, vou lá no quem escreveu, não vou ficar lendo essa coisa sem pé nem cabeça. E se eu não fizer uma pergunta, se eu não souber o que eu estou procurando, não tem sentido. Olha só, nesse sentido, não sei, você está falando, uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que eu entendo aqui do outro lado do computador, aqui bem longe do Rio de Janeiro. Mas me lembrou
duas passagens. Uma delas, quando eu estava em Madureira, tinha um bloco chamado Aguibara Dudu, que costumava fazer suas apresentações, e eu estava lá com o pessoal na época, né? Não tinha tanto tempo assim de Rio, não, já tinha mais de 10 anos de Rio de Janeiro, mas ainda era para mim assim um jovem trabalhador, né? Estudava à noite e tal, não tinha muito tempo para o lazer, para conhecer as coisas que o Rio de Janeiro oferece. Quem está fora do Rio olha aqui na televisão e diz, eu lá, né? Quer dizer, a mesma coisa. E eu aqui só trabalhando. Bom, e eles estavam lá no bloco, tomando uma cervejinha, e apareceu uma menina, assim, muito expansiva, muito brincalhona, com uma saia muito curta, cabelos pretos lisos, né? E sentou lá e começou a tomar cerveja. Aí eu falei, bom, vou chegar aqui pertinho, pelo menos é bonita, eu fico perto da bonitona aqui, né? Não ia rolar nada, óbvio. Ela conhecia todo mundo lá, não conhecia ninguém, mas né, vamos chegar. E aí, de repente, quem é que está querendo chegar aqui? Maísa. E aí, de repente, lá pelas tantas, chegou um cara fortão, pele bem escura, foi chegando para perto dela e, de repente, não sei lá, eu perdi o contexto, só sei que ele falou para ela assim, mas você diz que é preta, é gostosa, e está com esse cabelo todo alisado aí. Isso é macaqueando branco. Isso é macaqueando branco. Isso não é ser negra. Aí ela estava sentada, levantou um pouco a saia, né? E mostrou para o órgão sexual e falou assim, olha, os cabelos lá, e não usou exatamente esse termo de cabelos lá, né? São mais encaracolados que o da sua cabeça. Então, eu sou muito mais negra do que você. Foi assim, ele me levou a pensar algumas coisas, né? Sobre esses sinais diacríticos que tem para você dizer que o outro é negro, que não é. Bom, passou o tempo. Eu já pós-doutor, trabalhando numa universidade pública, que não interessa qual, e não é a que eu estou agora, e falando sobre relações étnico-raciais. Cara, foi outro sacode no AIAS, né? E eu falando assim, não, porque eu, como homem negro e tal, né? Bom, terminou a conversa, era até uma palestra, estávamos o Ivanir, do antigo SEAP, né? E mais uma pessoa na mesa, que eu não me lembro quem. Aí, quando terminou a conversa toda, chegou uma senhora que eu conhecia bem, professora, muito minha amiga, que olhou para mim e falou assim, pois é, Aís, mas você falando eu como homem negro, mas você, olhando para mim, você é pouca tinta, né? Aquilo foi assim, um coisa que eu imaginava. O negão não, que eu não sou tão alto assim, né? Mas achava que eu era realmente um homem negro, o estereótipo, né, do homem negro. Aí pensando, como que ousadia essa mulher dizer que eu sou pouca tinta? Que negócio é esse? Não sei o que e tal. Tempos depois eu fui ler do Stuart Hall, que negro é esse, os estudos culturais. Falei, é isso. Na verdade, é isso. O significante e o significado. Como é que se constrói essas identidades, né? Como a cultura está aí envolvida. Não é só a cor da pele, mas às vezes Não sei, está falando, eu estou pensando mais ou menos nisso. Essa construção do objeto. Eu até não... eu até anotei aqui, não respondi que você falou da relação raça e classe, né? Também. Tranquilo, a gente já entendeu. Você respondeu por outros caminhos. Certo. Mas essa ideia do negro não existir, no sentido de que cada sociedade ela pode definir quem é negro e ela pode eleger características, né? Características para esse negro. Atualmente, o que a gente tem quando fala de negro é uma visão estereotipada, né? Então, você diz negro, aí você pensa em características físicas, tem que ter
o cabelo crespo, tem que ter o nariz assim, tem que ter a boca... Só um pouquinho. Por favor, quem quiser falar, levanta a mãozinha embaixo, que aí eu vejo aqui e... Aí, quando você fala isso, você é a mesma coisa, é bem essencializada a descrição. Que o Stuart Hall fala que superamos essa perspectiva da identidade. Quando você fala em judeu, você também diz, judeu é... Aí você descreve o nariz do judeu é dessa forma, e não sei o quê. Agora, quantas pessoas você conhece que se encaixam plenamente nessa descrição de negro, né? Aí sempre falta alguma coisa, porque você vai dizer assim, essa pessoa não existe porque ela é idealizada, esse negro com essas características é um tipo ideal, não é? Então, você tem pessoas que se aproximam ou se afastam desse tipo ideal, né? E é sempre relacional, isso depende do outro, o outro é contraponto, né? Então, se essa senhora que disse que você era pouco atinta, se não fosse ela, fosse uma pessoa mais clara que tivesse perto de você dizendo que era negro, você ia virar para a pessoa e ia dizer que a pessoa era pouca tinta também, né? Você podia usar essa questão para fazer a diferenciação. Então, quando eu digo que existe um tipo ideal de negro que está no imaginário da sociedade, isso não quer dizer que as pessoas não possam se classificar como negros, né? Elas estão mais próximas ou mais distantes daquele tipo ideal, né? E é sempre relacional, dependo do outro para me classificar, não é? Tanto é que já é um clássico, né? As pessoas falarem que os mestiços do Sudeste, quando vão para o Sul, são considerados mais escuros do que eles pensavam ser, né? Porque é por comparação, né? Você vai identificar o outro por comparação e por posição... É posição mesmo, né, nesse sistema mundo, né? É o que diz o Quijano, né? Que ele vai dizer que aí tem a ver com a questão que você formulou da relação raça e classe. Não é raça ou classe. Elas já nasceram juntas, raça e classe, não é ou, é e. Então, a modernidade, não é, quando ela organiza globalmente uma divisão social do trabalho, ela já está juntando raça com classe. Os subalternos são os negros, são os indígenas, são as minorias, não é? E coloca a questão da cultura europeia, né, e das relações que se estabelecem na Europa como sendo mais justo, o trabalho é trocado por salário, num status superior. Então, não é que a gente tenha que escolher raça ou classe, é que esse sistema mundo ele já é construído e hierarquizado. Não é? Então, você tem alguns que são os produtores da riqueza nesse sistema mundo e outros que têm direitos de cidadão, direitos políticos e tudo, que eu acho assim, é uma cilada você separar raça e classe. Não, elas caminham juntas. Desde da construção da América e da Europa Ocidental como hegemônica, né? Acompanhado depois pelos Estados Unidos. Então, essas populações minoritárias, elas já têm um lugar consagrado de subalternidade, não é? Então, não é o sistema mundo, ele já se movimenta a partir dessa distribuição de poder, né? Que é a colonialidade do poder mesmo, e do ser. Ok, nós temos 2 perguntas, eu vou pedir para as pessoas fazerem essas perguntas, e depois o professor Luciano também gostaria de falar alguma coisa sobre raça e classe, ou raça-classe. Tá. Estamos já caminhando para o nosso final, já temos quase 1h30 que estamos aqui conversando, né?
Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir que primeiro a Samara, depois o Flávio e depois o professor Luciano. São 3 em bloco. E aí, Maria Alice, você entra fazendo os comentários finais, pode ser? Ok. Se ninguém tiver mais perguntas. Então, vamos lá. Samara, depois Flávio. Obrigada, professora. Não sabe como que clareou para mim. Assim, nossa, muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Eu tenho uma colocação quando a senhora falou sobre tem que ter algumas características para algumas pessoas ou algumas instituições entenderem o negro como negro, né? Essas características. Que não tem uma pessoa que vá ter todas as características, que essa pessoa é uma pessoa idealizada. E veio logo na minha cabeça, porque eu trabalho na Rural, e eu trabalhei muito tempo num lugar onde os processos passavam muito por mim, passavam dezenas de processos por dia. E quando era assim, perto da matrícula, muitos processos acerca da pessoa não ter passado na análise das cotas raciais. E eu fiquei com essa dúvida, né? A comissão, né, que é essa comissão de referência, ela tinha umas características. E as pessoas chegavam para mim, eu era, não sou mais, a secretária do gabinete da reitoria. Então, as pessoas chegavam lá com uma raiva de mim. Eu nem sabia o que tinha acontecido, já chegava lá querendo me engolir, como se eu não tivesse deixado a pessoa passar. E eu sempre ficava muito angustiada, porque eu realmente não sabia se a pessoa tinha razão, se ela não tinha razão. E isso me confundia muito, porque eles tinham sim uma listagem, de características. E me parece que eles tinham um número de características que a pessoa tinha que atender. Então, tipo assim, de 10 características, se a pessoa atendesse 6, ela era negra. Entendi. Entendeu? Isso matemático, modelo matemático. Eu achava muito estranho, mas isso, assim, falando de uma universidade, que eu estou lá desde 2002, entrei como aluna em 2002, e que é muito acolhedora. Pelo menos eu, como aluna, achava, eu como terceirizada, achava, eu como agora efetiva, também acho. Mas tem essas condições. E outra coisa que eu queria vou colocar rápido, porque eu não sei se eu já falei muito. O meu trabalho é um trabalho na área ambiental. Eu estou auxiliando na construção de uma metodologia formativa de educadores ambientais. E essa metodologia, essa proposta formativa é um mergulho em uma comunidade tradicional, né? Então, eu vou lá, esse grupo mergulha nessa comunidade, vivencia, experiencia como que eles lidam com o ambiente ao redor, e para que isso possa promover uma sensibilidade, uma percepção diferenciada, eles saindo desse modelo aqui, que é um modelo que a gente chama que é automatizado, né, a rotina automatizada, para um choque de um outro tratamento, até, como você falou aí, do tempo, né? O tempo que eles têm lá não é um tempo, né, não é contado nas horas do relógio, é contado se o sol, né, se tem sol, se não tem sol, se está chovendo, se não está chovendo, é diferente. Então, isso aí tem a ver com estudos culturais? Desculpa se a pergunta foi idiota. Eu acho que... vai fazer todas, né? Aí... Melhor, né? Que se a gente responde bloco. Flávio. Oi, boa tarde, professora. Boa tarde a todas e todos novamente. Só para, assim, porque na hora que eu levantei a mão, não sei se vocês perceberam, mas o Luciano, ele tinha aberto o microfone e acho que ele ia pedir para perguntar. Eu queria até passar a palavra primeiro para o Luciano. Sim. Depois eu faço a pergunta sem problema. Que ele tinha aberto o microfone, mas aí ele
Parou. Tudo Pode bem. falar aí. Tá, Luciano? Aí depois dele eu faço a minha colocação. Se quiser, Flávio, pode ir, não tem problema não, irmão. Tamo junto. Uma hora vai chegar a minha vez. Pode ir, Flávio, não tem problema não. Não, é uma coisa minha mesmo, cara, senão eu vou ficar com remorso. Que eu vi que você abriu e começou a falar, é uma coisa minha mesmo. Mas... Eu não percebi que ele estava falando, não percebi. Tranquilo. Você não chegou a abrir o microfone rapidamente? Abri, mas fiquei eu percebi de interromper, porque a professora, não, no começo, ela falou que é melhor fazer a contribuição no meio, eu não me incomodo. Mas aí estava tão interessante, né? Estava tão amarradinha o pensamento dela, que eu falei, cara, quando que eu entro? E não consegui. Primeiro, agradecer imensamente, professora, eu não conhecia a senhora, professora Maria Alice, pela exposição brilhante, pela contribuição para a nossa turma. E agradecer ao professor Aías de ter uma metodologia tão aberta, né? De não ter essa questão de ter o monopólio da aula, né? Ter essa questão de trazer pessoas para colaborar com a disciplina que ele leciona para nós. Acho que, como professor, aprendo muito com o senhor, professor. Acho que o senhor, além de ser muito humilde, tem uma metodologia pedagógica incrível e interessantíssima. Essa parte de trazer pessoas no meio da aula, isso é muito bacana, de verdade mesmo. Eu não quero pegar o monopólio, sou professor de História, também me formei no IFIX, professora, onde a senhora fez o seu mestrado, e queria colaborar mesmo com a turma com alguns pensamentos. Assim. Eu sempre escrevi uma perspectiva marxista, tanto na graduação quanto no mestrado, e também vou fazer isso no doutorado. Né? Estou estudando a questão do negro, a Fundação Ford e a nova pedagogia da hegemonia, da Lúcia Neves. Mas não é sobre minha pesquisa, não, eu queria comentar mesmo. Eu achei brilhante, mas queria colaborar mais com os alunos, não com a senhora e com o professor, que estão cansados de saber o que eu vou falar, mas com os outros, né? Eu vejo que alguns rostos que estão aqui estão nas mesmas disciplinas que eu estou, com outros professores, né? E aí a gente meio que se encontra aqui, e aí às vezes é bom fazer essa troca com os alunos, e espero que seja útil o que eu vou falar, né? Quando a gente fala de marxismo, tem um pensamento marxiniano, né, do Marx, o que ele escreveu, e tem o marxismo. E aí as pessoas que seguem o marxismo, elas atualizam, né, porque esse pensamento do Marx tem que ser atualizado, óbvio, né? É uma coisa de 200 anos atrás, mas com uma base teórica, como a professora e o Aías também já tinha explicado na aula anterior sobre Thompson, mas a base teórica é a mesma. Mas dentro do marxismo, assim como é dentro da classe trabalhadora, tem frações de classe, né? E dentro do marxismo tem frações de pensamento teórico, né? Então, o que eu queria colaborar é dizer assim, quem não está acostumado, estou falando isso só para quem não está acostumado, tentando ajudar, tá bom? Quem não está acostumado com o marxismo, nunca o marxismo tem um pensamento consensual em tudo. Por exemplo, quando você está falando de marxismo, você está falando de stalinismo, os seguidores da ideia do Stalin, ou você está falando de trotskismo, os seguidores da ideia do Trotsky? Porque isso é muito importante. Por que isso é importante? Eu sou negro, professor de história negro, e sou marxista desde a adolescência. Se não fosse o Trotsky, provavelmente eu não seria marxista. Por quê? Porque essa ideia que a professora explicou de que a economia é o elemento central da análise marxista, isso está muito associado ao stalinismo, de que não falava, que dizia que as opressões de nacionalidades, essas opressões, elas eram secundárias, o importante era a igualdade econômica. Isso está escrito por vários intelectuais seguidores do Stalin. Só que o Trotsky, na década de 40, já falava da questão negra, já falava da questão judaica. Está no programa de transição, um livrozinho do Trotsky. Então, não é verdade que os marxistas secundários... Já falava de mulheres também, né? Não é verdade que os marxistas secundarizam as opressões específicas. Isso não é verdade. Isso está escrito desde a década de 40. Agora, depende da base teórica, entende? E aí seria muito ruim dizer que o marxismo, a base teórica, é o stalinismo. Ninguém falou isso aqui, tá? Mas tem uma disputa. Tem o stalinismo e tem o trotskismo. E para não ficar falando muito, a senhora também colocou aí, eu concordo plenamente, também na parte teórica, na década de 60, a gente discutiu isso com o professor Aías na aula anterior, ele passou um texto sobre isso, e a gente debateu aqui. No campo teórico tem uma disputa violentíssima sobre o Althusser, um pensamento estruturalista, e o pensamento do Thompson, que é um pensamento chamado de um pensamento culturalista, que, na minha opinião, é um erro chamar o Thompson como culturalista, porque o Thompson não nega as estruturas do Althusser, ele só coloca que é muito mais complexo, e aí, na miséria da teoria, ele literalmente destrói o pensamento do Althusser, porque naquela época os intelectuais eram muito violentos
quando escreviam, né? O texto A Miséria da Teoria, uma crítica ao pensamento do Althusser, é um soco no estômago, né? Mas ele não está dizendo, ó, tudo que você está escrevendo está errado. O Thompson não rompe com a ideia de que existem estruturas. Como a senhora abriu a sua aula corretamente, né? Tem classes sociais, né? Tem estruturas. Ou você é dono dos meios de produção, ou se você vende sua força de trabalho. Então, qual é a minha contribuição para o debate? Mesmo se eu estiver errado, pode me corrigir à vontade, tá, professor? Ou discordar teoricamente do que eu defendo, pode discutir à vontade, tanto você quanto o professor Aías. Mas, assim, nessa disputa Althusser e Thompson, dizer que está surgindo algo novo, a senhora não falou isso, tá? Eu que estou falando. Está surgindo algo novo, que é o marxismo culturalista. A palavra marxismo culturalista não existe, né? O que existe é os seguidores do pensamento do Raymond Williams, do Thompson. Eu sou um seguidor. Eu sou historiador thompsoniano, né? E é muito difícil escrever como Thompson. Muito difícil, né? Essa ideia de cultura. A classe trabalhadora tem uma cultura, né? A classe em si, classe para si do Marx, né? A classe em si é a classe trabalhadora, despossuída de pensamento crítico, né? Acadêmico. E a classe para si é a classe trabalhadora que quer fazer revolução, né? Isso é o Marx. O Thompson é muito mais complexo e muito mais avançado do que isso. Isso não quer dizer que ele está negando o Marx, não. Ele só pegou aquela ideia e falou, vamos estudar a classe operária inglesa, né? Vamos ver como é que é. A classe operária inglesa tem uma cultura própria, como a senhora colocou perfeitamente. Então é mais complexo, mas não é a negação do Marx, é outros instrumentos, igual o Gramsci fez, trouxe outros instrumentos. Tem diferenças? Tem diferenças, mas seria estranho se não tivesse, né? Seria estranho se, 200 anos depois, intelectuais escrevessem coisas repetindo exatamente o que o Marx escreveu. Até porque o Marx não é infalível, né? O Marx é um fruto do tempo histórico dele. Ele escreve como um cara do século XIX, não como alguém que está no século XXI. Não tem como cobrar isso dele. Isso é uma simplificação do pensamento, né? De compreensão do pensamento. Em última instância, eu quero agradecer muito, professora, a sua palestra, porque, na verdade, existe um monte de pós-modernos criticando o marxismo, né, de uma forma leviana. Você pode criticar, falar assim, eu não concordo com o marxismo por isso, por isso e por isso, mas é muito leviano, e a senhora foi brilhante na sua apresentação, dizer que o marxismo não discute cultura. Não discute como é hoje, né? Como hoje nós debatemos cultura. Não se discute mulheres como é hoje. Hoje se debate muito mais isso, a questão de negros, mas historicamente isso sempre foi discutido. E tem historiadores negros, né, gente? Aqui que é Lélia Gonzalez, pelo amor de Deus. Parece que a gente tem uma necessidade da academia dizer que está inventando o novo o tempo todo, sabe? Agora é o novo, agora nós vamos estudar o marxismo e a questão negra que não foi discutida. Pelo amor de Deus, e Lélia Gonzalez? Ela foi silenciada por ser uma mulher negra revolucionária, e por isso que ninguém lê ela. Eu não li ela no IFIX, por exemplo. Não li, nunca tive aula de Lélia Gonzalez. Tive que ler por fora. Por quê? Porque há um silenciamento dos intelectuais negros. Então, desculpa, é meio desabafo, é uma fala meio aflorada, porque eu sou um militante, né? Um militante negro, um militante do CEP, e a senhora falou exatamente do que eu estudo nos últimos 15 anos. E eu queria agradecer muito a você e ao professor Aías por essa possibilidade de troca de experiências. Espero não ter sido arrogante, não quero me colocar de jeito nenhum, estou aqui para aprender também. Essa fala não é para a senhora e nem para o Aías, mas tentando trocar experiências com nossos amigos de turma aqui, sabe? E falar um pouquinho, porque esse é exatamente o meu objeto de estudo. Obrigado. Acho que eu falei demais, desculpa. Não. Flávio, sua vez. Olá. Então, professora, agradecer, obviamente, uma fala que foi muito rica, né? Também as intervenções do professor Aías, e eu gostaria até de, na verdade, tem uma pergunta, mas também retomando algumas coisas da minha trajetória. Porque a primeira vez que eu li Stuart Hall foi em 2008, quando era bolsista de um grupo de pesquisa que estudava justamente a implementação da Lei 10.639 no ensino de geografia. E ao longo dos anos, porque é sempre importante, né, isso um texto que eu também recomendo, que hoje faz muito sentido para mim, né, que é o do Ítalo Calvino, né, que diz Por que ler os clássicos. E, engraçado, eu li em 2008, depois fui lendo ao longo do tempo Stuart Hall, e hoje eu consigo entender de forma muito nítida que o que mais me chama a atenção no Stuart Hall é que tudo que você lê
dele não te dá nada conclusivo, e isso é ótimo. Não tem nada fechado, né? E tem uma frase dele na entrevista, tem a ver com tradução, obviamente, quando ele diz o seguinte, né? Sobre o porquê que ele não tem essa preocupação em publicar os livros. Que ele se preocupa muito mais para que a escrita dele seja uma intervenção. E eu entendo isso principalmente de dois conceitos que ele trabalha bastante, que é o conceito de cultura e principalmente o conceito de identidade, né? Também. Inclusive tem aquele livrinho também que é muito bom, né? Identidade cultural na pós-modernidade, quando ele vai fazendo, né? O que é o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico, até chegar ao sujeito pós-moderno. E eu entendo, né? E aí já vem a minha pergunta central, que é o seguinte: a senhora havia falado que, obviamente, os estudos culturais, né, o Hall e outros intelectuais, eles sistematizaram ideias, né, que já vinham sendo trabalhadas há algum tempo. Mas eu poderia dizer que é com o Stuart Hall, principalmente, né, essa ideia, tanto da cultura como da identidade, isso é uma leitura minha, como ferramentas não só de leitura da realidade, mas também de intervenção da realidade. Porque a ideia que ele passa é que não é simplesmente você analisar distante aquele grupo, mas o que esse grupo está criando, o que ele está recriando. E tem uma palavra que a senhora disse que me tocou muito. Eu costumo dizer até que das aulas do professor Beto, né, quem participa, até acho que o Luciano também, né, está nessa aula, que ele me deu um insight. Então, eu queria usar essa palavra, insight. Essa palavra que a senhora falou me atravessou, porque eu não tinha parado para pensar numa dinâmica importantíssima da minha pesquisa, que eu falo sobre formação de professores que atuaram na implementação dessa lei e tem a pesquisa como o principal princípio formativo, né? E eu tenho entrevistas, eu tenho acesso a entrevistas e a transcrições assim, de mais de 1000 páginas, de quando a gente foi acompanhando a prática desses professores na implementação da lei, mas eu tenho entrevistas antes do projeto começar e tenho entrevistas na minha dissertação de mestrado. Então, eu tenho 4 anos. Então, como é que essas identidades elas foram sendo recriadas ao longo desse compartilhamento de experiências, de conhecimentos? É uma coisa que eu não tinha pensado em aprofundar na pesquisa. Então, esse insight veio com a fala da senhora, sabe? De aprofundar melhor isso, né? E de fazer essas perguntas. Por que esse grupo de professores? Por que esse espaço temporal? Por que esses professores que trabalham, né, em redes estaduais e municipais? Por que professoras, todas as professoras negras, pegando essas trajetórias? Quais foram as intervenções, não só pedagógicas, mas também eu tenho relatos de intervenções na gestão das relações raciais no cotidiano escolar. Então, eu estou não só analisando a formação, mas também quem foi formado, não só dos professores, mas também dos bolsistas, como foi no meu caso, né? Porque eu vinha com esse conflito. Pessoas que queriam... A senhora deu um exemplo ótimo de pessoas que só pensam em aplicar a lei. Eu acho que vestir os meus alunos, né, com roupas temáticas, então eu estou simplesmente contemplando os demandos da Lei 3.639. Mas a gente sabe que o implementar é outra coisa. Tem um compromisso político, não só com a formação daquele sujeito, de intervir naquela realidade, e etc. E uma outra contribuição, né, que vem muito... A senhora deve conhecer o Milton Santos, que tem um documentário muito interessante, que é aquele Por Outra Globalização, né, os sujeitos, o mundo visto do lado de cá, que ele mostra claramente, né, o que é a globalização como fábula, né, que é aquela ideia da aldeia global, que todos nós estamos conectados, né, que todos nós podemos ser absorvidos nesse mundo homogêneo com a mesma cultura, perversidade, a globalização como ela é, a exploração de sujeitos, a exploração da natureza e etc. E por uma outra globalização, que mostra justamente o lado desses outsiders, né, que mostra justamente a sua cultura, né, exatamente como eles fogem dessa lógica de homogeneidade do discurso da globalização, tanto da globalização como fábula. Então é só, na verdade, acho que já falei demais, seria mais ou menos isso mesmo.
Bom, eu gostei muito das considerações que vocês fizeram. Eu acho que se aplica a vários projetos de pesquisa, mas eu vou começar pelo Luciano e tentar articular com o comentário dos outros. Eu particularmente acho, Luciano, que o que está em debate não é simplesmente a busca do novo pelo novo, e muito menos uma crítica que eu chamaria de injusta ao Marx. Estou falando exatamente do Marx, não estou falando dos marxistas, estou falando do Marx. O que eu acho é que é necessário que o teórico se debruce para pensar o contexto de produção de uma reflexão. Então, quando o método marxista fala que a gente sai do abstrato para chegar ao concreto, e concreto é síntese de múltiplas determinações, normalmente eu faço isso, que eu acho que é uma maneira da gente entender. Se coloca no lugar do Stuart Hall, e o que ele está vendo? Ele não está vendo mais aquela classe trabalhadora do século XIX na fábrica. Ele está vendo uma sociedade multicultural, a influência da globalização. Então, é uma sociedade em ebulição. Você vê a influência de movimentos sociais, tanto raciais como de gênero. Aí, o que o teórico pensa? Quais são as determinações que eu vou utilizar para dar conta disso? Aí esses grupos dos estudos culturais vão dizer assim, a cultura é uma boa pista. Não é que eles tenham negado a contribuição do marxismo, porque quem usa Gramsci é marxista. Mas eu estou dizendo que eles vão dizer o seguinte, a cultura é uma variante, né? Tanto é que a maioria dos textos falam que os autores tentaram definir cultura e não chegaram a um consenso. É uma variante importante para você olhar o contexto do pós-guerra, não é? O multiculturalismo, a questão dos movimentos sociais, o mundo, como o próprio Hall diz, não para, né? Não para, e ele vai apresentando questões diferentes. Aí, como é que eu vou dar conta dessas questões daquela época? Daqui a pouco talvez nem a gente esteja criticando o próprio Hall, dizendo que o mundo mudou tanto que o que o Hall escreveu não dá mais conta. Então, ele vai dizer que, naquele momento, ele vai dizer que a televisão, a mídia, a questão da imposição do modelo eurocentrado, a questão dessa multiplicidade de culturas convivendo e permeando, né, o Estado Nacional, vai dizer assim, o Reino Unido não é mais o mesmo, então eu preciso criar instrumentos de determinações que deem conta disso. É a mesma coisa assim, você tem uma matriz explicativa para a tua pesquisa, mas vai chegar uma hora que você vai dizer, eu preciso de mais coisas. Tem uma hora que você para, não, o que eu tenho não vai dar conta disso que o mundo está me apresentando. Eu acho que, quando os estudos culturais eles começam a considerar a cultura, eles estão vivendo um momento especial. No pós-guerra, a gente pega, por exemplo, a questão dos estilos juvenis. No século XIX não tinha nem ideia de juventude, quanto mais de estilo juvenil. Então, como é que eu quero que o Marx tenha escrito sobre os roqueiros no século XIX? Não tinha, a ideia não estava colocada. Então, a ciência, principalmente as ciências sociais e humanas, elas nos impõem esse desafio, de tentar toda hora criar instrumentos que não é abandonar as teorias, porque o marxismo ele é considerado uma das bases do pensamento social, não é? Ele nos oferece uma concepção de realidade social baseada na luta de classe que é particular. Então, quando eu falo de sociologia, eu tenho
que eu tenho um amigo que chama dos 3 porquinhos, é o Marx, Weber e Durkheim. Mas por quê? Porque são 3 concepções de realidade social que são totalmente diferentes, mas vai explicar a mesma coisa, que é a sociedade capitalista. Então, o mundo ele vai nos colocando questões que são desafios. Por exemplo, esse texto que é sobre a cultura popular negra, né? O que é o negro na cultura popular negra, né? Então, eu gosto muito desse texto porque ele vai dar conta dessas diferentes culturas, né, nessas cidades globalizadas. Eu gostei, sabe? Fiquei assim, quando eu li, eu risquei tanto texto, acho que não sobrou uma linha sem riscar, porque a gente fica precisando de reflexões que deem conta das conjunturas contemporâneas, não é? Por exemplo, a Samara falou que ela está estudando a questão das comunidades tradicionais e da questão ambiental. A gente está chamando agora disso questão ambiental, ela não foi sempre uma questão ambiental, a gente que transformou numa questão, porque agora ela está aparecendo de uma forma particular. Então, a gente vai ter que ter instrumentos que dê conta disso. É assim que a gente faz ciência. Você, provavelmente, quando tiver a tua pesquisa concluída, você vai contribuir mais um pedacinho para pensar as questões que estão te preocupando, né? Então, a ciência ela muda o tempo todo, as sociedades mudam o tempo todo, e a gente fica, né? Nosso trabalho, ainda bem que não existe uma explicação só, senão estaríamos sem emprego. Eu sempre defendo a diversidade, que é meu ganha-pão, entendeu? Então, eu não quero uma solução para os problemas, não. Eu quero que mude tudo. Então, vai mudando, porque ainda preciso ganhar meus caraminguá. Então, e aí a gente tem as teorias, a gente vai olhar como é que aqueles teóricos analisaram, a gente adota ou não aquela perspectiva. Porque, por exemplo, o Althusser, como você bem citou, ele era marxista, mas quando eu vou olhar a obra do Althusser, o que ele deu conta? Ele deu conta de como é que a ordem é mantida, como é que os aparelhos funcionam para a ordem ser mantida. Eu não vou ficar procurando, na obra de Althusser, reflexões sobre a cultura operária. Eu não vou encontrar. Não é ali que eu vou encontrar. Aí a gente tem que saber também onde que a gente vai procurar. E eu acho que nesse debate popular entre classe e raça, muitas análises levianas são feitas. O marxismo não serve para nada. Como não serve para nada? Eu seria incapaz de formular o conceito de luta de classe para explicar o capitalismo. Eu acho o cara super cabeçudo. Falei, como é que o cara pensou nisso, né? Luta de classe, ele vai pegar a questão do conflito para pensar o sistema capitalista e ele montou uma matriz explicativa extremamente interessante, que até hoje a gente pode, mesmo quando a gente fala da Revolução 4.0, que está tudo mudando, que nós somos patrões de nós mesmos e tudo, mas o marxismo ainda tem a gente ainda tem o que tirar dali. Ainda tem muita coisa para nos ajudar a pensar a realidade. Mas a gente tem que ficar atentos para essas novas reflexões, não é? Que às vezes não são nem novas teorias, são novas reflexões. Porque quando você vai ler os autores decoloniais, você vai encontrar um monte de marxista ali. Quando eu digo assim que o movimento do Palmares foi decolonial, eu falei, poxa, eu já li tanta coisa sobre Palmares, mas nunca ninguém me disse que ele era decolonial. Aí você vai ver quais são as variantes que aqueles autores estão utilizando, né, as múltiplas determinações para pensar aquela manifestação como decolonial, aí você entende por que eles estão tratando como decolonial. Então, tem coisas que não são excludentes e tem coisas que são inconciliáveis. Aí você tem que se virar e pesquisar, né? Ler, até você escolher os autores que vão te acompanhar.
Eu tive um colega na graduação, acho que ele era meio pirado, ele era maluco, porque ele fazia filosofia. Aí a gente, quando tinha um feriado grande, a gente dizia: o que você vai fazer? Ele dizia: vou passar com Platão, com Aristóteles, com não sei o que. Esses eram os companheiros dele, que ia passar o final de semana. Eu falei: tá bem, tchau, cara. Aí, mas assim, fora o que ele dizia, na verdade, a gente escolhe esses companheiros na nossa pesquisa. Assim, quem vai me acompanhar é fulano, fulano, fulano. Eu estou dialogando com eles. Então, por isso é que tem citação, não é para ficar botando aqueles quadradinhos em vão no texto, não. Eu estou conversando com ele. O Stuart Hall disse isso, mas eu digo aquilo. Então, eu estou conversando com ele. Eu estou conversando, ora eu concordo, ora eu discordo, entendeu? É tudo uma conversa. Imagina que são pessoas que estão falando com você. Eu não estou falando para você ficar ouvindo vozes, não, mas, na verdade, é isso. A gente fica conversando com esses teóricos, né? Isso. Agora, Flávio... É isso, Flávio. Você tem os dois movimentos. Você tem com relação à cultura negra, você tem de reprodução, como o Stuart Hall falou, e tem também de produção. Ela é híbrida, né? Ela é híbrida, ela não vai dizer assim, é cultura negra, eu só vou encontrar isso lá na África. Meu sonho é só indo para a África que eu vou encontrar a verdadeira cultura negra. Não, é na diáspora, na comunicação com as outras culturas que a gente vai desenhando o que é a cultura afro-brasileira, o que é a cultura diaspórica, não é? É interessante, até essa ideia de diáspora, não sei se vocês leram, a diáspora é considerada a sexta região da África, né? É porque a África é dividida em 5 regiões e se considera a diáspora a sexta região por ser virtual. Então, estamos todos conectados, não é? Não territorialmente, mas a gente está na cultura. A cultura que faz com que a gente se comunique e que se ligue com o continente africano. Eu acho essa ideia assim, muito, muito bacana. É da comunidade africana, né? Comunidade africana, a ideia de diáspora. E o Stuart Hall fala muito disso, né? Da diáspora negra, dos negros chegando ao Reino Unido. Né? Inclusive ele mesmo diz, eu não me considero inglês. Então, é uma surpresa, é uma novidade, não é? Eu fico pensando assim, eu fiz uma viagem, já fiz 2, mas eu estou falando mais recentemente, eu fui ao Canadá. Eu acho que o Canadá hoje é o que, se a gente tivesse uma colonização mais humanizada, é o que era o Brasil no passado, porque tem gente de tudo quanto é lugar, e o Estado canadense, ele abraça a ideia de multiculturalismo, né? Multicultural. Então, são nos cartazes na rua, são nos restaurantes, são nas oportunidades no mercado de trabalho. Eles até, diferente do Brasil, eles estão avessos a qualquer tipo de identificação em currículos nos trabalhos. Eles não querem que você identifique idade, que você identifique raça, que você identifique gênero na busca de igualdade. Quer dizer, então, eles têm razão? Não, é um outro caminho para você chegar à igualdade de direitos. Aí você pega o modelo francês, que ele é cego para a raça, por conta dos ideais republicanos. Quer dizer que eles não chegam a questionar as desigualdades? Chegam sim, mas por outros caminhos. Por outros caminhos. Eles têm lá um programa, que não dá tempo de eu falar agora, que eu estudei no pós-doc, que é como as nossas ações afirmativas, só que eles não falam a cor do beneficiário. Mas eu conheci os meninos que eram beneficiários das ações afirmativas, eram todos como os nossos meninos. Aí eu dizia assim, você é do programa? O garoto, como é que a senhora sabe? Mas, eu vim da Martinica, eu vim de tal lugar e tudo. Então, mas o Estado, que isso aí é uma outra discussão, né, que talvez em outra oportunidade eu possa conversar com vocês. O Estado, ele como
ele segue os ideais republicanos, eles levam até as últimas consequências o interdito de diferenças religiosas, de raça, de gênero, enfim, qualquer tipo de diferença. Então, nenhum programa social contempla diferenças. Então, eles têm uma outra maneira para produzir a igualdade. Não é? Então, são vários caminhos que a gente tem no social, às vezes, para atingir objetivos que são os mesmos. Né? E é isso. Bom, então, eu não sei se eu respondi a todo mundo. E com relação a Samara, se você quiser discutir a questão do tempo, o Thompson tem ele tem uma reflexão sobre o tempo capitalista. Você podia dar uma olhada lá nele, não é? E se a gente, só para concluir, que vocês estão falando, eu fico pensando, se a gente pegar a produção dos estudos culturais da década de 50 para a produção agora, anterior à morte do Hall, são outras questões, né? São outras questões. Começaram com classe trabalhadora e foram mudando. E aí é isso. É o nosso trabalho, hein, Luciano? Não acaba com ele, não. Meu Deus. Então é isso, Aías. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu disse no início que eu não sou especialista em estudos culturais, são as minhas impressões que eu tive, né, que eu construí ao longo da minha trajetória como pesquisador. Então é isso. Maria Alice, eu, mais uma vez, me sinto privilegiado pela sua presença e pelas suas contribuições. E eu tenho certeza que todos e todas que estão aqui, com certeza, vão pensar da mesma forma. Do meu ponto de vista, você foi além daquilo que a gente estava pensando. De uma forma tranquila, de uma forma suave, sem, às vezes, algum rancor que a gente nota em alguns pesquisadores, principalmente quando a gente trata do assunto raça-classe, né? A gente nota que alguns têm. Eu achei que foi bem interessante, contribuiu bastante. E se os estudantes gostaram, imagina, né? Eu sou suspeito para falar. É claro, ser calado eu já gosto. Então, minha amiga há tantos anos. E acho que você trouxe contribuições também para algumas coisas, para 2 pontos, né? Um deles tem um livro antigo que me foi recomendado lá na graduação ainda, lá na UERJ, nas Ciências Sociais, que chama-se Zen e o... Acho que é o espírito da motocicleta, negócio assim. Zen é a manutenção da motocicleta. Porque a motocicleta é um veículo mental, como diz o próprio livro. É um livro de filosofia, de uma filosofia bem aplicada, né? E tem lá um capítulo dele, já caminhando para o final, em que aparece um professor de filosofia chamado Fedro, que me lembrou muito Weber, porque ele teve algumas crises psicológicas e tal, né? E depois volta a estudar. E um dia chega uma garota para ele e fala: Fedro, eu vim falar com você que eu não aguento mais, eu tenho que fazer o meu trabalho monográfico, e não consigo mais avançar. Não consigo mais avançar. Parece que todo mundo já disse tudo que tinha para ser dito e não consigo. E aí ele ouve a menina e fala assim: tudo bem, você desce e amanhã escreve sobre o primeiro tijolo que você vai ver naquela estação de trem. Parece que era uma estação com tijolos aparentes. Ela vai, pau da vida, fala: pô, eu escrevi sobre um tijolo? Pô, que coisa. Aí vai lá, olha o tijolo e escreve: vi hoje o tijolo. Está aqui o tijolo na parede. É um tijolo retangular. Aí leva para Fedro. Aí o Fedro olha aquilo, lê, olha para ela, muito bem, que excelente. Adorei. Amanhã você vai lá e escreve sobre o segundo tijolo. Ela desceu lá e escreveu a mesma coisa. Agora é o segundo tijolo, que é igual ao primeiro tijolo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Voltou e deu para ele. No dia seguinte, na outra orientação. Aí ele leu, falou: tudo bem, agora amanhã você vai lá e escreve sobre o terceiro tijolo. E aí, quando ela foi escrever sobre o terceiro tijolo, ela disse: olha, não tem jeito, ele está me fazendo voltar aqui, mas eu vou voltar quantas vezes for preciso. Mas o terceiro tijolo ele é igual ao primeiro tijolo. Mas olhou bem e disse: bom, espera aí,
mas eu estou notando que entre o primeiro e o segundo tijolos, a massa que os une é mais espessa do que entre o segundo e o terceiro. Aliás, eles já não são assim tão vermelhos, não é mais claro, e começou a notar as particularidades. E levou para ele. Quando ela foi escrever sobre o quarto tijolo, ela escreveu 5 folhas. Aí ele falou, bom, agora você está pronta para começar a fazer o seu trabalho monográfico. Você está aprendendo a ser uma boa observadora e a decodificar essas diferenças. Porque nada é como parece, tem significante, significado vai a uma boa distância, né? O segundo ponto que eu acho interessante da sua fala, que você também traz para a gente, é que serve para a gente pensar, e aí eu vou deixar essa questão para os nossos futuros mestres e doutores darem conta lá nos seus trabalhos, nas suas dissertações e na sua tese, estão produzindo conhecimento num espaço geográfico muito bem definido, que é o Brasil. E pensar como é que se produz conhecimento nisso que se convencionou chamar de sociedade brasileira, né? Quem são os sócios majoritários e minoritários, por que o são, e se essa tal sociedade brasileira ela é uma sociedade de classes ou se ela é uma sociedade estamental, ou se ela se estratifica segundo a perspectiva dos estamentos. Sem esquecer que temos trabalhadores aqui, óbvio, classe trabalhadora, que o Brasil fez sua revolução industrial na década de 60, quando a primeira fábrica de veículos é produzida aqui. Não é à toa que logo depois a Autosserra vai entrar, né? A classe trabalhadora já mais solidificada. Não esquecer que essa é uma sociedade em que se comete mais feminicídio, parece que no mundo, se não é no mundo, na América Latina é a primeira, e que essas mulheres têm cor, e que seus algozes têm cor, sem esquecer também qual a cor das pessoas que a polícia mais mata, sem esquecer qual é a cor em que os equívocos de identificação policial colocam no xadrez homens e mulheres. Ou seja, somos uma sociedade de classes? Somos uma sociedade estamental? Se for ou, fica mais simples. Dá para definir. Agora, se for sociedade de classes e estamental, que se estratifica por grupos de maior ou menor honra social e até honra negativa, aí a produção de vocês vai ficar bem mais complexo mesmo. Pensem nisso. Claro, a gente vai ter um tempo para conversarmos só nós, sem ninguém externo, só para discutirmos os projetos de vocês. Já dissemos isso, né? Que não vai ser na próxima aula, quando virar o professor Mauri, para falar sobre a perspectiva dos estudos decoloniais. Mas nós vamos ter esse tempo só nosso. E vamos voltar, provavelmente, a essa magnífica aula da nossa querida Maria Alice, que vai ficar gravada, ok? Então, Maria Alice, mais uma vez eu agradeço a você, agradeço a todos e todas, e desejo que a gente tenha uma semana muito gostosa, ok? Ok. Foi um prazer estar com vocês hoje. Ok. Grande abraço, gente. Abraço. Tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima.